Estamos de volta para nós pensarmos mais um pouco sobre a hermenêutica bíblica. Esperamos que vocês estejam acompanhando e tomando nota daquilo que pode surgir como dúvida no coração de vocês, para que depois nós possamos interagir através dos nossos grupos e tirar essas dúvidas ou tentar chegar a amenizá-las e continuarmos crescendo naquilo que Deus tem proposto para nós. Quero pensar hoje, agora, sobre essas distâncias que vínhamos falando entre a nossa cultura e a cultura bíblica. Nós temos anotado no nosso livro-texto e também para nós pensarmos um pouco, pelo menos 4 delas, antes de entrarmos a pensar sobre hermenêutica e exegese, com que concluiremos a nossa fala. Diminuir as distâncias entre as culturas. 4 são as propostas do nosso livro-texto, sabemos que existem outras, mas 4 são as propostas que vêm no nosso livro-texto. Uma lacuna que é filosófica, linguística, cultural e histórica. Quando nós falamos de lacuna filosófica, nós estamos olhando para cosmovisões. E nós temos que ver que a cosmovisão bíblica, ou dos tempos bíblicos, diferem daquilo que nós vemos hoje. Por exemplo, quando nós estamos lidando com a palavra de Deus, nós estamos pensando em homens do Oriente, nós estamos pensando em pessoas de outra estirpe, de outra cultura, de costumes totalmente diferentes do nosso, e línguas e tudo isso, que forma uma cosmovisão diferente da nossa. Você vai acompanhar isso dentro do texto bíblico, né? Dentro do texto bíblico. Quando você vê no crescendo, até os homens chegarem no monoteísmo, naquilo que era o desejo eterno do coração do Pai, até os homens chegarem no monoteísmo, nós vemos toda uma corrente. É claro que isso é um assunto mais técnico para a gente discutir, mas nós vemos toda uma corrente de pensamentos. A cosmovisão é isso, é como o homem lê o mundo, como o homem vê o mundo, como o homem interpreta a vida, como o homem interpreta as circunstâncias e a natureza do universo. Por exemplo, se você olha um texto dos Salmos numa linguagem poética, e você vai ver que quando ele fala de vulcões, você vai encontrar isso nos profetas também, a leitura que eles fazem do vulcão é Deus exatamente saindo da terra para trazer juízo com fogo, e aquelas larvas são interpretadas a partir disso. Quando eles falam dos relâmpagos, como eles falam dos trovões, a leitura que eles fazem é muito dentro de um âmbito aquilo que nós chamaríamos de uma teologia natural, porque é um homem em contato com a natureza, que faz muito da sua leitura da divindade a partir da revelação natural. A cosmovisão bíblica, ela é uma cosmovisão de um tempo diferente do nosso. Essa lacuna filosófica hoje precisa ser interpretado por nós, tendo a capacidade de trazer para perto de nós o sentido daquilo. Ora, o que nós não podemos extrair e jogar fora de uma cosmovisão? É aquilo que torna ela como são os seus pressupostos, os seus fundamentos, aquilo que a tornou, que deu segurança para a sua formação. Quando olhamos para lá, é claro que hoje nós
entendemos que o vulcão não é Deus manifestando ira. Nós entendemos que tem tudo ali, um contexto por trás. O que nós vamos tirar dali é o princípio espiritual e moral que está sendo explicado no texto. É um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que faz, e é um Deus que, assim como manifesta amor, dá lugar à ira. Então, nós temos, dentro dessa lacuna filosófica, ver essa diferença entre as cosmovisões, interpretá-la a partir disso, para tirarmos os princípios morais e espirituais ali expostos. E nós vemos que depois, na aplicação, nós vamos lidar com cosmovisões diferentes também. Vivemos hoje numa cidade que ela é multicultural. E nós temos muitas cosmovisões diferentes dentro da nossa própria cidade. E então nós precisamos ter essa interpretação e ver como aquele princípio moral e espiritual extraído dali, não inventado, extraído dali, vai poder ser aplicado aqui dentro dessas múltiplas cosmovisões. Por quê? Porque Deus é um. Logo, ele se aplica a todas as cosmovisões sem mudar a sua essência, sem mudar a sua natureza e sem trair a sua santidade. A segunda lacuna, como já falamos, é a lacuna linguística. Nós olhamos para trás e vemos o hebraico, o aramaico em alguns poucos textos do Antigo Testamento e vemos o grego no Novo Testamento. 3 línguas que, muito embora exista hebraico hoje, moderno, muito embora exista o aramaico, muito embora exista o grego, não são os mesmos em que os textos bíblicos foram escritos. O grego do Novo Testamento é o grego koiné, era o grego comum falado entre os homens, mais ou menos como funciona o inglês comercial hoje, que é falado por todos aqueles que trabalham e agem nesse campo. Nós temos o hebraico que se tornou uma língua morta, o hebraico bíblico, ele é totalmente diferente ou muito diferente do hebraico moderno e o aramaico também. Então, quando você olha para as línguas do Antigo Testamento, diferente das mesmas línguas no sentido contemporâneo, você está entrando em contato com línguas desconhecidas para nós, que elas são bem longe, inclusive o aramaico e o hebraico, daquilo que é o português brasileiro, por exemplo. E nós precisamos entender essas lacunas linguísticas, entender o que está por trás daquelas palavras, qual é o sentido que trazem aquelas palavras. Por isso, eu sei que nem todo mundo tem acesso às línguas originais, mas é muito bom que se tenham ferramentas que nos mostrem o que aquela palavra significa dentro daquele texto. Como nós falamos, carne, por exemplo, no grego, pode ser carne de comer, como Paulo fala aos Coríntios, que tem muita carne no açougue, pode ser a natureza humana, como pode ser o próprio homem. Né? Você vai ler na Bíblia Sagrada que Deus amou o mundo, né? E depois você vai ver a mesma Bíblia dizendo, não ameis o mundo. Né? E como que não é para me amar uma coisa que Deus amou? Né? E mundo, e depois ela vai dizer para ir por todo o mundo. E ele manda a gente ir para um lugar que ele amou e que eu não posso amar. E depois ele diz, Pai, eu rogo que você não os tire do mundo. Então você vai ver que mundo tem vários sentidos na Bíblia, não é só mundo. Para nós, mundo é mundo. E você vai olhar e você vai ver que Deus ama um mundo que é a espécie humana, e de por todo o mundo, que é aquele espaço geográfico, que diz não ameis o mundo, que é o presente século. Então, você vai precisar de ferramentas que lhe mostrem essas palavras com os seus sentidos, né? Qual é o sentido que ela se apresenta ali? O significado é mundo. Mundo é mundo, mas
qual é o sentido que mundo tem, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 12, quando diz, não vos conformeis com este mundo. Qual é o sentido que mundo tem, por exemplo, quando João diz que o amor, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual é o sentido quando é explicado que é para se amar, para não amar o mundo. Então, nós precisamos entender essa lacuna linguística. A terceira é a lacuna cultural. São os costumes e as práticas que eram usados pelos nossos irmãos lá e então. Essa lacuna cultural totalmente distinta da nossa, com os seus conhecimentos, as suas festas, as suas maneiras de se apresentar. Tudo isso nós vamos olhar e ver que é diferente daquilo que nós temos hoje. Por isso, é interessante que nós tenhamos ferramentas que nos leve lá e então, para nós conhecermos qual era a cultura daquele lugar, como aquilo acontecia, quais ferramentas a serem usadas. A última é a lacuna histórica. Já falamos um pouco sobre isso, mas são culturas distante de nós e um tanto de tempo, tanto no tempo como no espaço. Eles viviam num ambiente diferente, olhando para a vida de uma maneira diferente, que nós não vemos hoje. Por exemplo, como que nós vamos olhar a ideia do Abraão, um Abraão que tem um filho e Deus pede para que ele vá matar esse seu filho. E nós vamos olhar para isso um pouco assustado, como já dissemos, porque que Deus é esse que pede o sacrifício de um próprio filho? Como conhecer isso? Como viver isso? Você vai precisar olhar para ver que naquelas culturas do lá e então existiam deuses e divindades que pediam, sim, o sacrifício. Mas Deus está se revelando gradualmente a Abraão como o único Deus e totalmente diferente dos deuses que Abraão conhecia lá na Caldeia. E agora o que está acontecendo é um crescendo nisso. Abraão obedece piamente. A Bíblia diz que é pela fé, né? Nós hoje faríamos a leitura de que ele era um louco, de que ele era um assassino, mas o homem da Bíblia vai olhar e ver que tem fé ali. O que Abraão está conhecendo deste Deus é que este Deus, ele não tem prazer em sacrifícios humanos. Abraão conhecia deuses que tinham prazer em sacrifícios humanos. E então, a leitura que está sendo feita ali é a da revelação. Deus está crescendo, dizendo que eu não faço redenção com sangue de sacrifícios humanos. Eu tenho um substituto para o homem, não se pagará mais com o seu próprio sangue. Então, esta lacuna vai nos mostrar o subsídio, vai nos mostrar o conteúdo que está por trás disso. Você tem ouvido eu falar aqui muito em ferramentas. Ferramentas que eu estou dizendo aqui, eu estou falando de dicionários bíblicos, eu estou falando de concordâncias bíblicas, eu estou falando de dicionários de cultura bíblica que estão aí na internet, que estão nas lojas de artigos bíblicos e que podem ser usados a contento por todos nós. Amém. Eu quero entrar nessa que vai ser a última parte da nossa fala hoje aqui. Viremos depois para concluir a nossa parte de hermenêutica com aquilo que seriam as maneiras e formas de interpretação e as figuras de linguagem. Agora nós vamos pensar, para concluir, sobre hermenêutica e exegese. São duas coisas muito parecidas, porém não são as mesmas coisas, mas são complementares.
Vamos conceituar exegese para nós entendermos. Exegese, no português, ela vai significar também interpretação, como é a hermenêutica, mas ela agora está trabalhando com o sentido de explanação, de explicação. Aqui você vai ver aí que na linguagem técnica a exegese aponta para a interpretação de alguma passagem literária específica. Então você vai ter que olhar, quando na prática da exegese, vai ter que olhar o gênero literário que está ali. Quando você interpreta uma narrativa, é diferente de uma poesia, né? Por exemplo, numa poesia você vai ver o salmista dizendo que os pés do Senhor, ou os sapatos do Senhor, estão sobre Edom. Então você tem clara consciência de que ali sapato não é sapato, porque Deus não calça sapato, né? Então você vê que na poesia a figura de linguagem ali está dizendo que o juízo de Deus está sobre Edom. Então você precisa conhecer os gêneros literários, pelo menos o básico do gênero literário. Você, por exemplo, não vai interpretar uma profecia da mesma maneira que você interpreta uma parábola. Então elas têm maneiras de serem interpretadas. Então a exegese vai apontar para isso. Você vai usar as ferramentas ou as regras que são oferecidas pela hermenêutica e aplicar na interpretação, que é a exegese. Ela vai mostrar as passagens literárias específicas ao mesmo tempo que os princípios gerais aplicados em tais interpretação, que são chamados da hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica dá os princípios, aquilo que você vai usar como ferramenta. Por exemplo, um texto, ele tem que ser primeiramente visto literalmente, é uma regra hermenêutica. Depois você vai ver dentro delas as figuras de linguagem. Um texto precisa, o mais que possível, ser buscado o seu sentido original, é uma regra da hermenêutica, a ferramenta, a exegese que vai te dar. E conceituando, por fim, a exegese é a ciência da investigação crítica e minuciosa de um texto, visando a sua interpretação. É ir nos detalhes, é não se satisfazer com aquilo que é superficial, não se satisfazer. Eu sei que a revelação bíblica é profunda e que jamais encontraremos o seu profundo sentido, significado. Ela é viva, é uma palavra viva que se renova todo dia. Então, nós precisamos entender que nós nunca chegaremos ao seu sentido último, mas nós não precisamos ser ociosos de não querer ir mais fundo um pouco. Não ficar repetindo como papagaios de púlpito aquilo que está à nossa disposição nas redes dos teólogos de Wikipedia, de Facebook ou de YouTube. Nós precisamos ter a graça de, por nós mesmos, irmos dar o nosso mergulho e buscar o sentido mais profundo da palavra. Na relação, nós diríamos então que a hermenêutica e a exegese funcionam na base da teoria e prática. A hermenêutica é a teoria e a exegese é a prática. Nós temos na hermenêutica as regras e na exegese o jogo. Entende? O que você não pode é mudar a rede de lugar, o que você não pode é colocar uma cesta no lugar da rede. A exegese tem que ser feita amarrada dentro das teorias hermenêuticas. O que você não pode é criar regras, é falar que hoje tudo pode, que hoje tudo é livre. A discussão está muito vasta hoje com sentido ao pentecostalismo. Você vê que estão criando alguns tipos de interpretações para se interpretar o pentecostalismo e a pentecostalidade, a fim de que nós possamos satisfazer alguém que diz que o pentecostalismo não é bíblico. Mas nós não temos que satisfazer ninguém criando regras, entende? Nós precisamos obedecer às regras e mostrar que dentro da palavra de Deus já está revelado aquilo que de fato é. Então, a relação entre ambas é essa de teoria e prática. A hermenêutica nos dá as regras e a exegese é o jogo.
Agora nós temos uma última palavrinha que implica aqui, a exegese e a exegese. Você vai olhar para o nosso livro-texto e vai ver que esse ex de exegese e esse eis de exegese, eles têm significados dentro do texto original, ou da formação original da palavra. Exegese é extrair, é tirar para fora. Tirar para fora. Então, é ir ao texto e extrair aquilo que está no texto. Entende? Eu buscar o sentido de dentro para fora. De dentro para fora. Enquanto que a exegese é um caminho diferente. A exegese é quando eu entro com um sentido dentro do texto. Você vai falar qual que é certo e qual que é errado. Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. Mas a verdade é que nós vamos ter que entender o seguinte: eu vou para o texto, tenho que ir para o texto e sempre vou, com todas as minhas crenças, minha cultura herdada, eu vou para o texto com as minhas filosofias de vida. Eu tenho que entender que quando eu leio, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios 10 ou 12, 13 e 14 de Coríntios, que eu, Joel Paulino, vou para o texto de 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, eu vou diferente de um irmão tradicional, de um irmão batista, por exemplo. Ele vai com a sua cultura tradicional e eu vou com a minha cultura pentecostal. Não tem como um pouco de exegese não acontecer nisso. O que eu não posso é sair de lá com a minha cultura. E a exegese é exatamente isso. É quando eu entro no texto, apesar de entrar no texto, eu já entrei com toda a minha carga herdada, mas eu não consigo deixar lá. Eu continuo fazendo o texto afirmar as minhas palavras. Aí eu estou buscando fundamento para minhas ideias, e não pode ser assim. A Bíblia é a palavra de Deus, e é a última autoridade nisso. Então, algumas implicações para nós concluirmos. Se o texto não significa aquilo que o autor tensionou, jamais nós saberemos o sentido. Porque quando eu dou o sentido, e o que se baseiam os homens da hermenêutica pós-moderna, é que o sentido do texto está com o leitor. Agora, se eu não sei qual é o sentido que o autor deu, então nunca eu vou saber um sentido. Eu posso criar um e você criar o seu. Então, nós temos que, na exegese, buscar o sentido que o autor deu. Não eu entrar com o meu sentido para o texto. Logo, se assim acontecer, eu dou o sentido para o texto, eu tenho que entender também que toda interpretação será relativa, porque eu entendi de um jeito, o adventista do jeito dele, o mórmon do jeito dele, o testemunho de Jeová do jeito dele, o espírita do jeito dele, e eu não posso dizer que eles estão errados, porque o sentido está com o leitor. Isso é exegese. Os sentidos das palavras não podem ser desconstruídos. O significado da palavra não é o conceito que está contido na própria palavra, mas o significado que o intérprete dá à palavra. Veja só, quando você vai para um texto e você dá para aquele texto o sentido que você quer, você está dizendo então que Paulo morreu depois que escreveu, né? Que Lucas morreu depois que escreveu. E aquilo não é mais palavra de Deus eterna. Não é mais palavra de Deus eterna. Se tornou uma palavra que eu posso trabalhar com ela ao meu bel prazer. Por fim, não há necessidade de normas técnicas de interpretação, é a outra coisa que a exegese diz. Não precisa eu ter normas. Então, eu vou me ocupar daquilo que eu quero, trabalhar da maneira que eu quero. Você diz, Joel, mas isso não existe. Tá bom. Concluindo, nós vamos pensar em como evitar a exegese. Primeiro, não force o texto a dizer o que ele não diz. Isso não acontece nunca, eu sei, mas não force o texto a dizer o que ele não diz. Porque tem textos muito bonitos, assim, por exemplo, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te.
Imagina, esse texto é um texto muito legal para eu pegar numa reunião assim, onde tiver um monte de líderes, e eu trabalhar a motivação com eles. Mas o texto não quer dizer isso, né? Eu posso trabalhar e dizer que na unidade, na força, um ao outro ajudando, motivando o outro, parceiro e tal. O sentido do texto não é esse literalmente. Veja só que o contexto vai dizer que o povo de Israel está sendo perseguido para tentar negar o Senhor Deus. E acontece que eles não têm como atacar Israel, porque Israel é um povo monoteísta. E esse Deus torna a unidade de Israel inquebrantável. O que eles vão fazer? Nós vamos ter que mexer com o seu Deus. Mexendo com o seu Deus, a gente mexe com a unidade deles. E aí a Bíblia diz assim: aquele que corta a madeira, cortou a madeira, aquele que lapida a madeira, fez o ídolo, aquele que pinta o ídolo, pintou, outro colocou no lugar certo, eles criaram isso tudo juntos, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ou seja, o que o texto está dizendo é a união dos inimigos de Deus, criando uma forma de tirar Deus da vida do povo de Deus. Entende? Isso dá uma mensagem muito mais diferente do que eu trabalhar motivação e unidade aqui. Não force o texto dizer o que ele não quer dizer. Tem N's que nós podemos usar, mas não vem o caso aqui agora. Segundo, não devemos, sob qualquer hipótese, abandonar o contexto histórico e cultural, léxico gramatical do texto bíblico. Não abandone o lá e então. Não fuja do lugar onde o texto foi formado. Fique lá. Fique lá, porque quando Paulo está dizendo para os irmãos: meus irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, olhe para lá. O que Paulo está dizendo? Paulo está preso. Paulo está preso. E como que um homem preso, apanhando, preso num tronco, amarrado num tronco, vai poder dizer que pode todas as coisas? É exatamente isso que ele está falando. Paulo está dizendo o seguinte: eu já sei, eu já aprendi, ele vai dizer que é um aprendizado. Eu já aprendi a conviver com fome e a conviver com a barriguinha cheia. Eu já sei estar nu e estar vestido. Eu sei viver todas essas situações, eu sei passar necessidade, sei ter abastança, eu sei viver todas essas situações, porque eu sei onde eu estou apoiado. E nele, que me fortalece, eu posso todas as coisas, ou seja, viver todas essas situações. Não despreze o que está lá então. Não despreze o que foi escrito lá, a intenção do autor, porque senão você vai criar um texto. E lembra lá atrás, nós falamos que pode vir a se tornar um falso profeta, uma heresia nascendo aí. Ainda, não devemos banir o autor e o seu propósito demonstrado no texto. Não tire do autor a autoridade que ele tem na palavra. Não tire, ele quis dizer uma coisa e é aquela mensagem que era a mensagem de Deus, entende? Você pode mudar a linguagem, você pode até mudar a linguagem, mas jamais alterar a mensagem. Nós podemos expressar de outra forma, nós podemos andar por outras vias, mas aquilo que é o núcleo duro, a mensagem que o autor tensionou, essa não pode ser mexida, porque isso é a palavra de Deus. Por fim, e concluindo a fala de hoje, não devemos ignorar a mensagem e o propósito pelo qual a obra foi escrita. Ele tinha uma ideia no coração. Ele partia de um princípio quando ele queria explicar aquilo. O autor sabia o que ele tensionava dizer, né? Quando o autor dizia que eles precisavam discernir o corpo do Senhor para poder participar do corpo e do sangue expostos nos elementos da Santa Ceia, ele não estava nunca querendo dizer: examine-se e se você tiver pecado, vá para casa, vá embora ou vá morrer no caminho. Não, na verdade ele estava dizendo assim: se você se examina e você não toma, você não discerniu o corpo do Senhor. A mensagem está exatamente em entender que tudo o que eu sou
nas minhas deficiências, nas minhas mazelas, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, rompeu-se todo esse impedimento de se chegar a Deus no episódio da cruz, na realização do Calvário, no episódio poderoso da ressurreição. No corpo e no sangue do Senhor, eu estou celebrando esta vitória e este privilégio e direito de poder participar da comunhão do corpo. Então, não devemos ignorar o que estava proposto lá, qual era o objetivo inicial do autor. Sendo assim, nós pensamos hoje sobre hermenêutica, desde a sua origem do termo, a sua prática, as suas ações, a sua importância e necessidade e as suas relações e diferenças com exegese e hermenêutica e exegese. Por fim, eu quero dizer que todas vocês devem, mais uma vez, eu peço, devem fazer crescer este conteúdo na pesquisa, em se aprofundar, em ir buscar mais material que possa alicerçar e dar base para aquilo que nós estamos falando aqui. Deus as abençoe, em o nome de Jesus.